Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. E é sempre um enorme prazer nos encontrarmos aqui para esse nosso bate-papo semanal, nosso bate-papo diário, melhor dizendo, nestas manhãs, não é? De segunda a sexta, repito, às 6h26 da manhã. Bem, Psidionel, muito bom dia. Elielma Santana também, muito bom dia para você, tá bom? Bem, se você quiser mandar depois aquele aviãozinho para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você sabe que gostaria de estar aqui conosco, ou que poderia estar conosco, mas por causa do horário não está, outros compromissos, e que depois, evidentemente, vai se inteirar. Pode mandar aquele aviãozinho aqui no canto inferior direito, tem aquela setinha, aquele aviãozinho, você pode convidar as pessoas para participarem conosco, tá bom? É sempre um prazer imenso estarmos juntos. Então, a todos vocês, meu querido e minha querida, que vem participando desse encontro matinal, eu agradeço demais, não é? E é muito bom ver o feedback desses nossos encontros, não é? Muita gente com perguntas, muita gente que compartilha e também que depois vai enviando mensagem falando a respeito dessas temáticas, não é? Nesta semana vamos falar sobre síndromes, algumas síndromes conhecidas e de que maneira elas interferem em nossas vidas. Vamos falar, por exemplo, hoje sobre a síndrome de Peter Pan, aquelas pessoas que se recusam a se tornarem adultas e preferem viver no mundo da criança, no mundo infantil. São adultos infantilizados que não querem deixar o conforto e a segurança do lado dos pais, não é? E por isso têm comportamentos diferentes, comportamentos alguns até estranhos. Ao longo da semana também vamos falar sobre outras. Amanhã, por exemplo, vamos falar sobre a síndrome do Pinóquio, os mitômanos, não é? Aquelas pessoas que sentem uma necessidade de mentir para manter suas relações sociais. Vamos também trazer a síndrome de Grey, não é? As pessoas que se recusam, não querem envelhecer de forma alguma, não é? A síndrome de Alice nos Países das Maravilhas, que vê tudo distorcido, tudo disforme em suas vidas e assim por diante, tá bom? Matias, também muito bom dia para você, tá ok? Bem, síndrome de Peter Pan, eu acho que você já deve ter ouvido falar nisso. Se você não ouviu falar nisso, tecnicamente, não é? Você pelo menos sabe, conhece alguém que se comporta desta forma, tá bom? Eu trouxe aqui algumas introduções técnicas para entendermos o que é a síndrome de Peter Pan, tá bom? Se você conhecer alguém assim, é bom depois encaminhar essa live para ele, tá? Para essa pessoa, para ela se entender nesse contexto e procurar por ajuda psicológica para sair desse mundo, sair do mundo da fantasia, do mundo da criança e realmente migrar, partir para o mundo de adulto. Não tem jeito, a vida não tem regresso, não tem volta. Nascemos bebezinhos lindos e vamos morrer idosos, não tem jeito. E nós temos que passar por todas as etapas, tá bom? Para quem é portador dessa síndrome de Peter Pan, a vida... Ana Caroline, bom dia. A vida parece ser assustadora. Por exemplo, responsabilidades sem fim, pressões sociais, estresse no trabalho, nenhuma magia de conto de fadas para ajudar estas pessoas a viverem. A verdade é que crescer para estas pessoas tem muitas implicações e ser criança é muito mais gostoso. Estou falando da síndrome de Peter Pan. No entanto, é desse sentimento exacerbado que nasce esta síndrome de Peter Pan. O seu maior medo, o portador dessa síndrome, é crescer e não passarem desapercebidos para os demais, porque os demais perceberão, evidentemente, que trata-se de um adulto que ainda quer ser criança. Maria Henrique, bom dia. Freitas, bom dia também, não é? Então, o sentimento exacerbado de querer ser criança dá-se o nome de síndrome de Peter Pan. Esse diagnóstico surgiu em 1983 pelo psicólogo Dr. Dan Kelly, que ele estudou esse tipo de padrão repetitivo de adultos que fogem, que evitam o mundo adulto através de seus comportamentos infantilizados.
O apego com esta fantasia, ele é tão grande que eles não conseguem se desprender dos pais e continuam a viver dependentes dos seus responsáveis. Isso vai dar a eles uma grande dificuldade em se aprofundar em outras relações. Por exemplo, o medo de viver no mundo real é grande demais. Síndrome de Peter Pan, portanto, aprisiona esta pessoa na idade de criança, naquelas situações da sua casa, da sua infância, com o papai, com a mamãe, com o vovô, tudo era gostoso, tudo era confortável, tudo era muito mais seguro, eu me sentia amado, eu me sentia protegido, sem a necessidade de tomar algumas decisões que os adultos têm que tomar, ao enfrentar algumas situações que os adultos têm que enfrentar, evidentemente, né? A princípio, não é tão fácil identificar uma pessoa que possui a síndrome de Peter Pan, desta que chamamos a síndrome da infantilidade também, não é? Entretanto, é possível, claro que nós vamos, através da análise pessoal, nós vamos observando algumas características deste distúrbio, ou síndrome, como queira chamar. Nesse sentido, nós vamos trazer para você agora algumas características de pessoas com comportamentos de Peter Pan, ou a síndrome da infantilidade. Deixando de dar o tom de brincadeira, e agora vamos trazer algo mais seriamente para você, junto neste bate-papo, conseguir identificar pessoas portadoras da síndrome de Peter Pan. E há muitas pessoas assim, não é? Primeiro, uma grande insegurança. Esta pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, ela demonstra muita insegurança nas suas decisões, nas suas ações, nas coisas que tem que fazer. Ela busca então esta proteção, busca este amparo, busca que outras pessoas tomem a decisão por si, geralmente os pais ou os seus tutores, os seus responsáveis, porque ela sente-se insegura demais. E vemos muitos adultos com esta carga exagerada de insegurança nas decisões. Outra coisa importante a observar em quem tem a síndrome de Peter Pan é a autoestima baixa ou pouca autoestima. Geralmente, por não querer sair daquela fase de criança, querer continuar a ser criança, não querer agir como adulto, não querer tomar as decisões de adulto, não querer estabelecer relações como os adultos estabelecem, ela desenvolve pouca ou baixa autoestima, não se julga preparada, não se julga competente, não se julga capaz, né? Como eu já disse, ela se sente insegura, por isso uma baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima, evidentemente, tendem a não evoluir, tendem a estagnarem-se naquele ponto em que estão, não é? Elas tendem também a se relacionarem com pessoas mais novas, não é? À medida que vão crescendo, elas preferem amizades de crianças, amizades de adolescentes, elas não se conformam com o fato de que terão que se adultizar, que terão que se tornarem adultas, que terão que trabalhar, que organizar suas vidas, oxalá constituírem famílias e assim por diante. Por isso elas vão mantendo relações com pessoas bem mais novas, especialmente com crianças. Eu não falo aqui com outras intenções de pedofilia, nada disso, mas o seu círculo de amizades, nós vamos observando o tipo de brincadeiras, o tipo de comportamento, o tipo de relacionamento é sempre com criança, evitando papos com adultos, conversas sérias, conversas de responsabilidade, conversas de projetos. Elas tendem a fugir deste tipo de assunto porque não querem adultizarem-se, elas querem permanecerem como crianças, com atitudes de crianças, porque enquanto eu sou criança, cuidam de mim, decidem por mim. Jussara, bom dia também, minha querida. Sempre estão dando desculpas para tudo. Por exemplo, o fato de não fazer alguma coisa, de não ir a algum lugar, de não assumir determinada responsabilidade ou função, acabam então dando desculpas para tudo. Tecnicamente chamamos de negação e racionalização. Elas racionalizam facilmente, inventam desculpas, procuram justificativas pelo fato de não terem feito ou não enfrentarem determinadas situações, não é? Eu acredito que até aqui você já está identificando alguém com esse tipo de comportamento, que é muito comum, evidentemente. Também não assumem responsabilidades, não querem assumir responsabilidades, preferem viver
o mundo, a fantasia da criança. Então são adultos que vivem se esquivando, vivem se livrando, vivem fugindo de assumir responsabilidades, tanto em casa como nas relações que eles estabelecem, no trabalho. Quanto menos responsabilidade, melhor. É a síndrome de Peter Pan, quando este adulto insiste em permanecer na idade de criança ou permanecer como criança. Sempre vão demonstrar também uma grande insatisfação, uma insatisfação muito grande com as coisas, insatisfação com as pessoas, insatisfação com a situação que vivem, não é? Coisa de criança, comportamento de criança. Não se esforçam para conseguir algo. E aí sim, porque acham que os pais são obrigados a manter, são obrigados a dar. Lembre-se que a criança, ela é absolutamente, plenamente assistida, os pais asseguram todas as suas necessidades, como comida, o banho, a roupa, enfim, o alimento, o colo, o aconchego, a casa, o abrigo, não é? A proteção, este prover que os adultos dispensam aos filhos, às crianças. Então, quem tem síndrome de Peter Pan não quer se esforçar para conseguir alguma coisa porque acha que isso é um direito da criança. Geralmente tendem a ser egoístas porque pensam que o mundo gira em torno de si. Eu sou criança, eu tenho direito, então papai é obrigado a manter, digamos assim, os pais são obrigados a manter-me nesse lugar, nessa posição, então me torna um pouco egoísta. Gostam de ordenar e de criticar, como a criança, não é, que fica birrenta. Geralmente vai ser um adulto muito crítico, que gosta de dar ordens e assim por diante. Necessitam muito chamar atenção também, gostam de chamar atenção, tal qual uma criança, não é? Se comportam como crianças, às vezes seus comportamentos são demasiadamente infantilizados, demasiadamente de crianças. Então é fácil identificar a síndrome de Peter Pan. Não tão fácil, mas com a experiência nós vamos conseguindo. E choram com muita facilidade. São alguns dos comportamentos que nós podemos observar na síndrome de Peter Pan, nesta criança que tornou-se adulto antes do tempo. Meu Deus, fica aqui, volta já. Parece que o gato aprontou alguma coisa aqui, só um minutinho. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha esposa foi trabalhar e quando ela voltar não vai gostar. As gatas fizeram uma bagunça aqui na cozinha, derrubaram umas coisas delas aí. Ah, meu Deus do céu, né? Também ninguém vai deixar isso na mesa, né? Bem, então, a síndrome de Peter Pan é isso. É aquele adulto que tem comportamentos de criança. Ele não sabe agir como adulto, não quer assumir compromissos, não quer assumir responsabilidades. Ele geralmente fica se comportando como criança, né? Só para recapitular aqui, então, uma grande insegurança, baixa autoestima, a tendência de relacionar-se com pessoas bem mais novas, não é? E aqui eu não falo, repito, não falo em pedofilia, nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Anderson Prado, bom dia também. Tatiane, bom dia, não é? Isaelson Alves, também muito bom dia para você. Sempre dando desculpa para tudo, tentando justificar, tentando se esquivar dos próprios erros, não quer assumir nenhuma responsabilidade, não quero tarefa, até mesmo em casa. Sabe aquelas tarefas rotineiras? Um faz isso, outro faz aquilo e tal. Quer sempre se esquivar, sempre arrumar uma desculpa, tal qual uma criança. Uma insatisfação tremenda, nunca
estão plenamente satisfeitas, sempre querem mais porque foram alimentadas com excesso, com fartura, então acabam por serem insatisfeitas, nunca serão plenamente satisfeitas. Adultos que sempre querem mais, é característico de uma criança que foi criada nesse ambiente, não é? Não se esforçam para conseguir algo, porque sempre esteve à sua disposição, sempre papai, mamãe, ou vovô, os irmãos, enfim, deram assim que ele pediu, assim que ele bradou, assim que ele quis, tudo estava lá, então ele não vai se esforçar, porque acha que é natural, acha que é um direito, não é? O egoísmo natural de uma criança, quando falamos de egoísmo do adulto, evidentemente, estamos falando de numa situação mais crítica, mais condenável, mas na criança não, é natural. A criança tem uma tendência de ser egoísta, né? De centralizar as coisas, de quererem para si, né? O domínio de tudo ao seu redor. Mas o adulto com a síndrome de Peter Pan, ele tende a desenvolver esse egoísmo e se for muito crescente, torna-se patológico, não é psicopatológico. Então, sempre aquele adulto que quer ordenar, que vê crítica em tudo, só quer criticar, é mais ou menos assim. Acorda o dia, o que eu vou criticar hoje? É muito comum nas redes sociais isso, né? Nós vemos aí pessoas que nasceram para meter o pau, nasceram para criticar, nada tá bom, tá tudo ruim, tudo que vê lá fora, que as pessoas fazem, que o patrão faz, que o papai faz, a mamãe faz, o irmão faz, o vizinho faz, sempre tem uma crítica. Típico de criança, comportamento infantil, não é? Chamar a atenção o tempo todo, querem chamar a atenção, tal qual uma criança, não é? O comportamento é exatamente de criança e vão chorar com facilidade. Não estou falando aqui naquele adulto emotivo, naquele adulto que se emociona, eu também choro de vez em quando, assim como você, também chora de vez em quando, se emociona diante de algumas situações, diante de uma perda, diante de uma emoção, diante de uma comoção. É claro que nós choramos e o choro é muito importante para a psicanálise e para o ser humano. Portanto, aquela história de que o homem não chora, só um adendo aqui, é mentira, não tem porquê. Por que o homem não chora, né? Por que o homem não vai chorar? Claro que sim. Bem, síndrome de Peter Pan. Então nós temos estas questões, não é? O ambiente, de onde vem isso, professor? Vem da infância. É sempre da infância. Nós estamos trazendo aqui que todas as questões, via de regra, ou na sua grande maioria, vêm da infância. Digamos que uma criança, então, tem, aqui na matéria uma observação, são inúmeros fatores psicológicos que levam a pessoa a desenvolver esta síndrome. Nesse sentido, o distúrbio pode ocorrer por fatores se desencadearem na infância. Sim, certamente na infância. Dessa forma, o período da infância muito feliz e completo, um período da infância muito feliz e completo, pode gerar um crescimento, um medo do crescimento e de responsabilidades. Muito feliz, feliz demais, sem problemas, completo, cheio de farturas, cheio de coisas. Aquelas crianças tratadas com excesso, o excesso, a falta de amor é prejudicial, assim como o excesso de amor é prejudicial, né? Então a não castração, a não apresentação da castração, digamos assim, de suas responsabilidades, a não frustração, o não enfrentar uma decepção, o não enfrentar uma perda na fase de criança, tudo é fácil, tudo é maravilhoso, é sempre suprindo com mais coisas e menos afeto, mais bens, tênis, celulares, enfim, mais presentes e menos colo, menos amor, tende a criança a desenvolver a síndrome de Peter Pan, porque não vai aceitar sair daquele momento gostoso. É mais ou menos quem está no céu não vai querer ir para o inferno. Não estou dizendo, evidentemente, que a vida do adulto seja um inferno. Se bem que às vezes é uma tempestade danada em alguns dias, né? Mas é mais ou menos quem está no paraíso não quer sair de lá, não é? Quem encontrou um oásis no deserto tende a evitar a caminhada porque não sabe onde estará o próximo oásis. Ou seja, muita fartura, muito excesso tende a aprisionar, a prender esta pessoa neste lugar da infância, desenvolvendo então a síndrome de Peter Pan, tá bom?
Em Sarmento também, muito bom dia. Isaelson, bom dia também, não é? Não sei se já comentei o Anderson Prado. Estas são algumas características da síndrome de Peter Pan. E é muito prejudicial, evidentemente. A pessoa fica presa, ela às vezes tem até consciência de que age desse jeito, ela sabe que age desse jeito, traz isso no seu processo de análise pessoal. Ela fala que tem medo, fala que é insegura, ela fala que não quer assumir responsabilidades. Ela tem, de certa forma, consciência dessas suas limitações, consciência de que, de alguma maneira, foge das responsabilidades de vida adulta, mas não sabe lidar com isso. Não sabe enfrentar essa situação, não sabe como se livrar dessa situação, não sabe como se adultizar. Perceba que, ao contrário, assim como nós temos adultos infantilizados, temos crianças adultizadas. Também lá, vamos falar isso na outra live, então hoje estamos falando de síndrome de Peter Pan, aqueles adultos que são infantilizados, não é? Que não querem sair da infância. Também existe o contrário, por uma série de situações onde aquela criança é obrigada a se adultizar rapidamente, transformar-se em adulto, assumir responsabilidades. De que maneira esse adulto vai sentir falta, então, desta criança dentro de si, do brincar, não é? Do agir como criança, do satisfazer plenamente os seus desejos da criança. Então, há o contrário também, não é? Mas hoje é a síndrome de Peter Pan. Tá ok, minha querida, minha querida? Se você identificar alguém ou se você se enxergar nesta situação, procure por ajuda psicológica. Não vamos dizer que seja uma questão, um distúrbio ou transtorno gravíssimo, mas prejudica porque estagna, mantém a pessoa presa a num lugar onde não lhe pertence mais, não é mais a sua morada, que é a infância. Repito, nascemos bebezinhos, coisa mais linda, bilu, bilu, vamos crescendo, né? Aí vamos deixando o peito, iniciando o ciclo da mamadeira, da comida, da papinha, vamos crescendo para a escola, À medida que vamos evoluindo, nós temos que nos ir adultizando, adaptando-nos à nova realidade, a sermos independentes, a termos vida própria, a decidirmos por nós quando nos casamos, por exemplo, para constituir a família, e geralmente saímos de casa. E muita gente não se estabelece nestas relações. Se for um homem, por exemplo, verá na mulher, na esposa, a responsabilidade da mamãe, quer o colo da mãe, a mãe tem que suprir, a mãe tem que atender às suas expectativas, não é? Chamamos aí de Édipo mãe, chamamos de uma série de questões nesta relação. Ou se for uma menina, vai projetar no marido o pai, a figura do pai, a protetora do pai, o pai provedor, o pai que acolhe, o pai que sustenta, o pai que ampara, o pai que decide por si, que toma as decisões e assim por diante. Então você percebe que essa síndrome de Peter Pan, ela vai levar o adulto para um lugar de não realizações, para um lugar de auto-isolamento, digamos assim. Não que a pessoa não seja simpática, não tenha relações, pelo contrário, ela é muito divertida, age como criança, mas sempre fica neste lugar estagnada, como se estivesse presa numa corrente, num cadeado, algo a segura, impedindo de libertar-se desses medos, desses receios, de se tornar adulto, não é? Claro que o adulto, ele toma muitas decisões, ele é obrigado a estabelecer relações amorosas, familiares, sociais, laborais no seu trabalho, e muitas decisões precisam ser tomadas, não é? São destas decisões, destas relações, da obrigação de decidir, de agir, de caminhar adiante, né? De projetar, de executar, de planejar, que esta criança, esta pessoa portadora da síndrome de Peter Pan tem medo, tá bom? Então, os excessos da infância, só para fecharmos a live de hoje, todo aquele excesso da infância, tudo que a criança quis no seu tempo, sem contestações, sem que ela compreendesse que nem tudo pode, chorou, está aqui. Ou pais que modernos, né, que trabalham fora, que têm abrido mão da sua responsabilidade de oferecer o colo, o afeto, o carinho, a atenção, que preferem suprir esta falta com coisas, com objetos, com presentes, evidentemente não está permitindo que esta criança evolua e se transforme num adulto saudável, não é? E tem tudo para desenvolver
a síndrome de Peter Pan. Todo o excesso da infância vai fazer falta lá adiante. Assim como toda falta da infância vai provocar alguns tipos de comportamentos na fase adulta. O excesso aqui é prejudicial lá adiante. A falta aqui é prejudicial lá adiante também. Tudo tem a ver, então, com este ambiente que Dona de Winnicott vai chamar de ambiência, não é? Deste lar, dessa estrutura familiar, de como todo esse processo de educação, de condução aconteceu nesta criança. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, o tema de hoje foi Síndrome de Peter Pan. Na live de amanhã, nós vamos falar sobre a Síndrome de Pinóquio, os mitômanos, por que algumas pessoas têm necessidade de mentir, contar vantagens, falar sobre si, de onde vem essa necessidade de contar mentiras para estabelecer as suas relações sociais. São os mitômanos, ou síndrome de Pinóquio, tá bom? Na live de amanhã. Que o seu dia seja maravilhoso, seja produtivo, cheio de energia, cheio de realizações. Um grande beijo para você e nos vemos no Projeto 626, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Tchau, tchau, grande beijo!